haja vista que a interrupção do referido pagamento teria gerado rescisão unilateral do contrato, o que não foi noticiado nos autos. O sistema de abastecimento de água e saneamento dos municípios de Bocaina e do Expedito Lopes, a IOSP, constatou a existência de pequenos defeitos na obra acima, ocasionando prejuízo aos beneficiários e, por isso, sugere a devolução ao erário no valor de R$ 789,90. Posicionamento corroborado com o Ministério Público de Contas. O relator acolheu a referida sugestão, assim como o conselheiro Delano Câmara. Todavia, entendo que o valor sujeito à imputação é irrisório, nesse caso, R$ 780, frente ao montante de recursos gerido pela Secretaria, em análise, de modo que não acolho a referida imputação. Isto posto, entendo que o julgamento das contas da CESAP sob a responsabilidade do Sr. Francisco de Assis Gonçalves Carvalho deve ser de regularidade com ressalva, mediante aplicação de multa ao gestor, no valor correspondente, acolhendo aí dos demais relatores, né, 2.000 UFR, neste caso, sem imputação de débito. Haja visto que eu já disse que os motivos, está escrito no voto, e já lido. Coordenações regionais de saúde. Neste caso, eu ia fazer referência às imputações, ao qual o relator não tinha mencionado, né? As imputações referentes a 7.300 que ele agora fez, né? Eu já passei mais rápido para concordar com o relator. É o de 14.150 e a outra 7.300, 5.076, não é isso? Então, nesse caso aí eu vou resumir, já concordando com o relator neste caso. Esse é o voto. Sim, então vamos ver como é que ficou. Assim, resumindo. 3 votos. Resumindo. Diante do exposto, vou resumir o voto, divergindo do parecer do Ministério Público, acatado pelo senhor relator e concordando parcialmente com o voto do conselheiro substituto Delano Câmara, voto pelo julgamento de regularidade com ressalva às contas da CESAP. Sob a responsabilidade da doutora Tatiana Vieira Chaves, secretária do período de janeiro a março, sem aplicação de multa, o débito, divergindo do parecer ministerial acatado pelo relator e concordando parcialmente com o voto do conselheiro substituto Delano Câmara, voto pelo julgamento de regularidade com ressalva do período do senhor Francisco de Assis Carvalho, secretário do período de abril a dezembro, mediante aplicação de multa no valor de 2.000 UFR. Em relação à referida gestão, deixo de acolher a imputação de débito sugerida pelo doutor Ministério Público, corroborada pelo relator, bem como aquela constante do voto do conselheiro substituto Delano Câmara, por entender que a ausência de prestação de conta dos recursos do convênio 186 PAI e 241 Cooperativa de Médicos, conforme apontado nos autos, foi devidamente superada, diante da análise mais detalhada em sede de consulta ao CEAFEM. Esse é o voto, presidente. Muito bem, então, pelo que entendi, os 2 votos... Aqui há um detalhe, há 2 votos pela regularidade com ressalvas, e, portanto, mas forma maioria e isso está pacífico. Mas em relação à multa... O voto do relator está vencido e a Secretaria de Saúde tem suas contas aprovadas para os 2 gestores do ano de 2007, aprovadas com ressalva. O primeiro gestor nós temos 3 sugestões de multa. Isso. Uma de 300, uma de 2.000 e uma de 0. Só de multa. Eu vou modificar meu voto e acatar a sugestão do Delano, para ficar uma multa de 300, pelo menos fica a maioria de 2-1. Com relação à multa. Certo? Então, nesse caso, eu modifico o valor da multa da primeira gestora, Tatiana. Quanto à multa do segundo gestor, eu estou apontando 2.000, você 2.000 e você? 2.000, acompanhei. Então, é pacífico 2.000 de multa para o segundo gestor. Quanto à imputação de débito, eu apontei, vocês não apontavam nenhuma imputação de débito nem para o primeiro gestor, nem para o segundo. Não, tem uma diferença. R$700. R$700. R$700, 700 e fração. 689,90. Você concordou com essa imputação aí? Eu retirei. Retirou. Então, nós temos... Como eu imputei essa e mais outras, e como as outras não estão sendo atendidas por vocês 2, então fica só essa. Então a imputação
Sim, claro, não tem como não. Essa aí já está imputada por mim. Ele concordou com essa e não concordou com as outras duas. Então fica uma imputação de débito de 790, fica uma multa de 2.000 para o segundo gestor e uma aprovação com ressalva para ambos. Certo? Bom, falta a. Bom, e os demais gestores? Ressalvas em todos. Você colocou ressalvas em todos. E o Abelardo, não sei. Também. Porque temos Todos ressalvas em todas também. É, e as imputações de débito? Não, eu concordei com Vossa Excelência. Eu só ia fazer menção porque no Sim, voto então Vossa Excelência- concordou, então as imputações de débito são as que eu Isso. fiz. E que eu não coloquei as indicação. multas, e as multas? Também eu concordo com Vossa Excelência. Todas as Muito multas. bem. Aí as Então- multas eu fui vencido porque as minhas multas eram maiores. Eu sempre Então, tenho na a, questão das a mão mais diretorias pesada para regionais de multa. saúde, Foi igual com o ficam as relator. multas que Foi igual ao votei. relator. É o meu voto. Bem, muito bem. Está conclusa a Secretaria de Saúde. Porque ele não tinha Eu não mencionado. tenho mais nada a relatar e passo a Aí palavra ao conselheiro. Conclusão diversa. Haja vista que a interrupção do referido pagamento teria gerado rescisão unilateral do contrato, o que não foi noticiado nos autos. O sistema de abastecimento de água e saneamento dos municípios de Bocaina e do Expedito Lopes, a IOSP, constatou a existência de pequenos defeitos na obra acima, ocasionando prejuízo aos beneficiários e por isso sugere a devolução ao erário no valor de R$ 789,90. Posicionamento corroborado com o Ministério Público de Contas. O relator acolheu a referida sugestão, assim como o conselheiro Delano Câmara. Todavia, entendo que o valor sujeito à imputação é irrisório, nesse caso, R$ 780, frente ao montante de recurso gerido pela Secretaria, em análise, de modo que não acolho a referida imputação. Isto posto, entendo que o julgamento das contas da CESAP sob a responsabilidade do Sr. Francisco de Assis Gonçalves Carvalho deve ser de regularidade com ressalva, mediante a aplicação de multa ao gestor, no valor correspondente, acolhendo aí dos demais relatores, né, 2.000 UFR, sem, neste caso, sem imputação de débito. Haja visto que eu já disse que os motivos, está escrito no voto, e já lido. Coordenações regionais de saúde. Neste caso, eu ia fazer referência às imputações ao qual o relator não tinha mencionado, né? As imputações referentes a 7.300 que ele agora fez, né? Eu já passei mais rápido para concordar com o relator. É o de 14.150 e a outra 7.300, 5.076, não é isso? Então, nesse caso aí eu vou resumir, já concordando com o relator neste caso. Esse é o voto. Sim, então vamos ver como é que ficou. Assim, resumindo. 3 votos. Resumindo, diante do exposto, vou resumir o voto, divergindo do parecer do Ministério Público, acatado pelo senhor relator e concordando parcialmente com o voto do conselheiro substituto Delano Câmara, voto pelo julgamento de regularidade com ressalva às contas da CESAP. Sob a responsabilidade da doutora Tatiana Vieira Chaves, secretária do período de janeiro a março, sem aplicação de multa ou débito, divergindo do parecer ministerial acatado pelo relator e concordando parcialmente com o voto do conselheiro substituto Delano Câmara, voto pelo julgamento de regularidade com ressalva do período do senhor Francisco de Assis Carvalho, secretário do período de abril a dezembro, mediante aplicação de multa no valor de 2.000 FR. Em relação à referida gestão, deixo de acolher a imputação de débito sugerida pelo doutor Ministério Público, corroborada pelo relator, bem como aquela constante do voto do conselheiro substituto Delano Câmara, por entender que a ausência de prestação de conta dos recursos do convênio 186 PAI e 241 Cooperativa de Médicos, conforme apontado nos autos, foi devidamente superada, diante da análise mais detalhada em sede de consulta ao CEAFEM. Esse é o voto, presidente. Muito bem, então, pelo que entendi, os 2 votos. Não, aqui há um detalhe. Há 2 votos pela regularidade com ressalvas, e, portanto, mas forma maioria e isso está pacífico. mas em Resolvida a relação questão. à multa, O voto do relator está vencido e a Secretaria de Saúde tem suas contas aprovadas para os 2 gestores no ano de 2007, aprovadas com ressalva. O primeiro gestor nós temos 3 sugestões de multa. Isso.
uma de 300, uma de 2.000 e uma de 0. Eu vou modificar meu voto e acatar a sugestão do Delano, para ficar uma multa de 300, pelo menos fica a maioria de 2-1. Com relação à multa. Certo? Então, nesse caso, eu modifico o valor da multa da primeira gestora, Tatiana. Quanto à multa do segundo gestor, eu estou apontando 2.000, você 2.000 e você? 2.000, eu acompanhei. Então, é pacífico 2.000 de multa para o segundo gestor. Quanto à imputação de débito, eu apontei, vocês não apontavam nenhuma imputação de débito nem para o primeiro gestor, nem para o segundo. Não, tem uma diferença. R$700. R$700, 700 e fração. 789,90. Você concordou com essa imputação aí? Eu retirei. Retirou. Então, nós temos, como eu imputei essa e mais outras, e como as outras não estão sendo atendidas por vocês dois, então fica só essa. Então, a imputação... Sim, claro, não tem como não... Essa aí já está imputada por mim. Ele concordou com essa e não concordou com as outras duas. Então fica uma imputação de débito de 790, fica uma multa de 2.000 para o segundo gestor e uma aprovação com ressalva para ambos. Certo? Bom, falta a... Bom, e os demais gestores? Ressalvas em todos. Você colocou ressalvas em todos. E o Abelardo, não sei. Também. Porque temos todos ressalvas em todas também. E as imputações de débito? Não, eu concordei com o Vossa Excelência. Eu só ia fazer menção porque... No Sim, então concordou, então as imputações de débito são as que eu fiz. E que eu não coloquei E as multas? Também eu concordo com o Vossa Excelência. Todas muito bem. Aí as multas eu fui vencido porque as minhas multas eram maiores. Eu sempre tenho na questão das mão mais pesada para de saúde, ficam as multas que igual imputei. É o meu voto. Muito bem. Está conclusa a Secretaria de Saúde. Eu não tenho mais nada a relatar e passo a palavra ao conselheiro. Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, tendo dois gestores. Primeiro período, 1º de janeiro a 30 de janeiro a março, né, doutora Tatiana Vieira de Souza Chaves, e o segundo período, Francisco de Assis Carvalho Gonçalves. Após análise, já que os votos já emitidos aqui pelos dois conselheiros, inclusive Vossa Excelência, eu pedi vista do processo, especialmente porque eu tive dúvida na época, no momento, com relação às imputações do débito, né? Então com relação aqui à doutora Tatiana, período de janeiro a março, o Ministério Público opinou pela irregularidade das contas, mediante a aplicação de multa gestora, bem como a aplicação do débito de R$ 748.589,30, a ser compartilhado com o gestor subsequente. Se o relator, concordando parcialmente com o parecer do Ministério Público, uma vez que não acolheu a imputação do débito sugerida, voltou pelo julgamento de irregularidade, mediante a aplicação de multa à gestora de 2.000 UFR. O conselheiro Delano aqui, que já modificou, né, o voto dele, proferiu o julgamento de regularidade com ressalvas, mas a multa ele retificou aqui para 300, não é isso? Sem débito, né? Portanto, embora o relatório de análise técnica tenha considerado a prestação de contas por período de gestão, não tenha considerado que tem que ser, as prestações de contas são por exercício financeiro ou por período de gestão. Então, cada gestor responde pelo período que geriu a entidade pública. Então, aqui foram dois períodos, então tinha que ser dois relatos distintos, com as irregularidades distintas, mencionada uma a uma para cada gestor. E é pelo que não consta da informação técnica. Portanto, embora o relatório de análise técnica não tenha considerado a prestação de contas por período de gestão, mas tão somente aquela relativa ao exercício financeiro, não se pode deixar de observar que o período da doutora Tatiana foi de apenas 3 meses, de modo que apenas as falhas cometidas durante este período podem ser atribuídas como de sua responsabilidade, restringindo-se, portanto, a meu ver, a falha concernente à ausência de peças. Considerando que a aludida falha foi parcialmente sanada no momento da defesa, mediante a apresentação de peças ausentes, bem como por aferição
de documentos em sede de inspeção em loco, concluiu que estou configurado apenas o envio intempestivo das peças. No tocante à aplicação da multa à gestora, entendo que a entrega da documentação a destempo, embora comprometa a regularidade plena da gestão, ocasionando imposição de ressalvas, não é suficiente para a penalização por aplicação de multa, motivo pelo qual entendo que o julgamento das contas deve ser julgadas regulares com ressalvas, sem aplicação de multa, portanto. Esse é o meu voto com relação ao período. E a multa, você não falou o valor? Zero multa. Sem multa. Sem multa, muito bem. Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, o período de abril a dezembro. O Ministério Público conta apenas pelo julgamento de irregularidade mediante aplicação de multa. O gestor, bem como a imputação de débito no valor de R$ 748.589,30, bem como foi compartilhado com a gestora antecedente. O parecer ministerial foi acatado pelo relator. Entretanto, no tocante ao valor do débito imputado, este foi reduzido para R$ 592.378,84, uma vez que foi considerado como devidamente prestado contas do valor de R$ 127 mil, referente aos repasses efetuados pela PAI, Parnaíba, durante o exercício analisado, em razão do convênio celebrado, o convênio 186. O débito imputado neste processo decorre da ausência de prestação de contas do convênio 186 e do contrato, do contrato, chama de convênio, mas não pode ser firmado, o nome é contrato mesmo, 241 com a cooperativa médica aí. Médico. Como da constatação de defeito nas obras do sistema de abastecimento de água e saneamento dos municípios de Bocaina e Dom Expedito Lopes. O convênio 186, assinado no dia 26 de junho de 2007, teve por objeto a execução de serviços técnicos profissionais, especializados de atendimento às pessoas com deficiência mental, prestado pela PAI de Parnaíba, a serem pagos mensalmente após a emissão e validação dos boletins de produção ambulatória. De acordo com a consulta realizada junto ao CIAFEM e à CESAP, em cumprimento ao referido convênio, repassou a PAI de Parnaíba, no exercício financeiro de 2007, o montante de 126 mil. Aí, de acordo com as notas de empenho 8.291, 8.294, 13.873, no valor de 42 mil cada. As demais notas de empenho identificadas no relatório técnico, cujo somatório equivale a R$ 168.589,30, são decorrentes de outro convênio, do exercício de 2005, que possui objeto semelhante, qual seja, a execução especializada, serviço especializado pela PAI. Então, é o mesmo objeto do anterior, né? Dentro do exposto, entendo que a imputação do valor do débito de 251 não merece prosperar, uma vez que o valor repassado por meio de convênio, do 186 de 126 mil, e efetuado em três parcelas. A primeira está nas folhas 4.768, iniciante 4.862 e 4.844. O segundo, o contrato do 241, também, esse é com relação aos médicos, a CESAP e a cooperativa de médico anestesista e anestesiologista. O contrato acima foi assinado dia 18 de julho de 2007, com vigência de julho a novembro, acostado aos autos na folha 4.570 a 4.572, e teve por objeto intermediação de serviços médicos de anestesiologia a serem prestados do Hospital Getúlio Vargas, Hospital Militar, Maternidade Dona Evangelina Rosa e Hospital Infantil Lucídio Portela, no montante de 340 mil, pago em 4 parcelas de 85 mil. O pagamento das parcelas foi efetuado a partir da requisição oriunda da contratada, na qual constava demonstrativo de procedimentos realizados no mês